se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. amém? Bom, esse Deus ele é tão poderoso. Sabe, uma das coisas que eu sempre falo nas igrejas é que Deus ele age na vida de cada um de uma maneira diferente, né? Todos nós temos uma história diferente. Todos nós temos uma maneira que a gente se conecta a Cristo e que a gente conheceu a Ele. E na minha vida não foi diferente. Eu não gosto de pregar contando a minha vida, mas eu gosto de contar um pouco do testemunho, né, antes da pregação. Eu vou contar uma parte agora do testemunho meu da minha vida, para depois vocês entenderem um pouco mais na pregação o porquê. Meu nome, sobrenome, né? O pessoal estava até brincando na hora que eu cheguei, é Mascarenhas, Alexandre Mascarenhas. Eu vim ali do interior do Paraná, como o irmão falou, vim de Arapoti. Arapoti, alguém conhece Arapoti? A irmã conhece. É um pouquinho perto de Ponta Grossa, né? É um pouquinho perto de Ponta Grossa. Ponta Grossa já ouviram falar, né? Uma cidade bem grandinha. É, quase perto de Curitiba. Então, eu sou daquela região ali, onde que a
famosa terra vermelha, né, que o pessoal fala. Uma terra muito boa. E eu cresci ali naquela cidade, toda a minha família nasceu e cresceu ali. A família Mascarenhas, hoje, eu estava comentando também lá, que a gente está beirando os 92 anos de adventismo, né? Então eu sou a 5ª geração adventista da família. E a gente ainda continua levando esse legado, né? Até Jesus voltar, pelo menos. E é um privilégio porque a nossa família, a maioria mexe com música, né? O nosso dom mesmo é música e também os desbravadores, que é outro dom que a gente gosta de trabalhar neles. E eu, como alguns, né, da família, resolvi escolher o dom da música. Não, na verdade, ele me escolheu. E eu comecei a atuar desde criança no Ministério da Música. O que eu vou contar agora para vocês é o que aconteceu agora recentemente. Com 17 anos eu gravei meu primeiro CD. Hoje eu tenho 19, parece que eu tenho mais, mas eu tenho 19 anos. Com 17 anos eu gravei o CD. E eu acho que quando eu gravei eu vim aqui perto até, eu vim em Ourinhos cantar. E o meu sonho até aquele momento era ser pastor. Eu vou ser pastor. Minha mãe falou, não, você vai ser. Eu falei, tá bom. Mas chegou na hora de fazer o vestibular para teologia, eu decidi mudar. Eu falei, vou fazer música. Né? E eu passei. Eu falei, vou estudar música agora no NASP. Arrumei as malas, 17 anos e fui embora para o NASP. E eu fui estudar. Fiquei lá até o 2º ano. E quando no 2º ano, no começo desse ano, na verdade, quando eu fui passar as férias em casa, a minha mãe começou a reparar muito em mim. E sabe que ninguém gosta que as pessoas fiquem reparando em você, né? Eu pensava, minha mãe está de implicância comigo, né? Ela está pegando no meu pé, eu quero saber o porquê. E ela ficava, tudo que eu fazia, ela reparava. Até que alguns dias antes de eu voltar para o colégio, ela falou, Alexandre, você não vai para o colégio. Eu falei, mas por que, mãe? Você está com saudade desse jeito já de mim? Ela falou, não, você não vai porque eu já percebi o jeito que você está. Eu já percebi que você está com depressão. Eu falei, depressão? Você está brincando, né? Eu falei, e ela falou, Para mim, depressão era algo que eu não acreditava. Porque eu ouvia muitas pessoas falar depressão dentro da igreja e muitas pessoas também falar perto de mim assim, é falta de Deus. Né? É falta de ler a Bíblia, é falta de ocupar a cabeça. Dá uma inchada para ver se não melhora. Eu ouvia muitas pessoas falar isso, então eu não acreditava nisso. E quando minha mãe falou, você está com depressão, até duvidei, dei risada. Eu falei, está de brincadeira comigo. Ela falou, não, eu já percebi. Por quê? Eu já notei o teu sono, Alexandre, o jeito que está. Eu não dormia, eu trocava o dia pela noite. Começou aí. A alimentação minha estava péssima. Quando eu morava com ela, eu comia muito bem. Quando eu ia passar as férias, eu não comia nada. Outro fator, eu estava me isolando muito. Eu pegava o celular, se afastava de todo mundo, não queria ficar perto de ninguém. Ela falou, então você vai ficar esse meio ano aqui em Arapoti e depois você volta para o colégio, se você quiser. Eu falei, tá bom, mãe. Ela falou, então vamos procurar ajuda profissional, aí você vai tratar isso. Eu falei, beleza. E foi. Mas aconteceu um problema. Conforme veio essa desistência do sonho, né? Foi uma frustração que eu tive. Começou a vir um caminhão de nãos também em cima, junto. De problemas que começaram a arrastar eu para longe de Deus. Várias coisas estavam acontecendo naquele tempo. Vários outros projetos, meus, CDs, coisas, estavam sendo elaborados. E começou a dar tudo errado. Já não bastava ter ficado doente, agora as coisas começaram a dar tudo errado. E uma palavra que eu não ouvia na minha vida por muito tempo, e poucas vezes eu ouvi ela, foi a palavra não. E quando ela começou a vir de frente comigo, eu comecei a me frustrar. Até que chegou um momento que eu comecei a brigar com Deus. Eu não sei se você já brigou com Deus alguma vez na sua vida. E quando você briga com Deus, irrita, não irrita? Porque você xinga, você fala um monte de coisa e ele não fala nada. Ele só ouve. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Tudo está dando errado. O que você quer de mim? E eu comecei a brigar com ele. Até que aconteceu a última coisa, eu falei, chega, você não vai me responder? Eu não vou cantar mais. Eu peguei e parei de cantar. E minha mãe era diretora da música da igreja. Então toda vez que eu chegava na igreja, eu não saí da igreja, tá? Não precisa. Eu só parei de cantar. Falei, não vou cantar mais. Todo sábado, quando eu chegava na igreja, a minha mãe ia fazer o louvor. E alguma irmãzinha, algum irmãozinho chegava, batia no meu ombro. Alexandre, você vai cantar hoje, né? Eu falava, não vou.
E eu via no semblante da pessoa que a pessoa ficava triste. E aquilo doía em mim. Só que eu falei, não, eu não vou cantar enquanto Deus não respondeu. E eu fiquei 6 meses sem cantar na igreja. Eu enterrei o dom por completo, nem o violão não pegava mais. Fiquei até junho, de janeiro a junho, sem cantar. Até que numa noite Deus mandou uma resposta. Deus mandou uma resposta que foi o que marcou o que eu estou vivendo hoje. Na metade de junho, eu estava indo jogar bola com meus amigos numa noite, quando 2 rapazes me abordaram numa esquina, perto do ginásio, e colocaram uma arma na minha cabeça. Geralmente, quando você toma um susto desse, o que acontece com você? Você paralisa, né? A primeira coisa que você vai fazer, Eu paralisei. E aqueles jovens com aquela arma na minha cabeça, e eles falando as coisas, passa o que você tem e tal. E eu não estava nem ouvindo o que eles estavam falando, na verdade. A única coisa que passava na minha cabeça era assim: Alexandre, vai acabar que você não vai cantar mais. E só pensava nisso. E eles falando. Até que um deles me empurrou e saíram correndo com as coisas. Eu imediatamente acordei, né, da hora do susto, e fui correndo, já pedi uma carona para o meu primo. Quando eu cheguei em casa, eu lembro da cena até hoje que eu subi a escada correndo, empurrei a porta, e quando eu empurrei a porta, minha mãe estava na frente, né, na mesa assim. Falei, mãe, ela falou, o que foi? Eu vou voltar a cantar. Não foi, eu nem falei para ela, mãe, eu fui assaltado. Falei, eu vou voltar a cantar, mãe. Ela falou, o que aconteceu? Falei, eu fui assaltado agora de pouco. Levei um susto bem grande. Ela falou, que bom que você acordou. Então, sábado você vai cantar e agora a gente vai na delegacia. E a partir daquele dia, eu recebi uma resposta de Deus. Porque naquela mesma noite eu peguei a Bíblia e eu encontrei algo. Eu encontrei algo que me fez imaginar o que acontece muitas vezes comigo e com você, quando a gente briga com Deus. Todos aqui conhecem um rapaz chamado Moisés, conhecem? Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Um líder que Deus escolheu desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento ele já tinha um plano para a vida de Moisés. E sabe qual que era a missão de Moisés? Libertar um povo do Egito. Não sei se você sabe um pouco da história, mas o Egito naquela época era como se fosse um Estados Unidos de hoje. Era a maior nação, a potência mundial da época. O mundo girava em torno do Egito. Por quê? Porque os escravos deles eram muito fortes, era uma nação muito grande, que era de Israel. E Deus falou para Moisés assim, o seguinte, vai lá, você vai conversar com o faraó e você vai libertar o povo de Israel. E se você fizer isso, eu vou te dar o teu sonho. E sabe qual que era o sonho de Moisés? Entrar em Canaã. Era ter uma terra para o seu povo. Sonho bonito. E adivinha, ele conseguiu. Conseguiu. Saiu da onde ele estava, saiu da sua parentela e foi com o povo. Moisés passou 40 anos num deserto com aquele povo chato, que não era fácil lidar com um povo daquele. Se você pega a Bíblia, você vê que o povo era hipócrita, o povo era chato, eles tudo reclamavam, nada estava bom. E Moisés passou 40 anos com eles no deserto liderando. Eu creio que eu não aguentaria 1 ano. Ele aguentou 40. E quando Moisés chegou na sua velhice, 40 anos já que ele estava com aquele povo, perto da terra prometida, e ele pensou, poxa, agora eu vou realizar meu sonho, né? Vou realizar meu sonho. Sabe o que Deus disse para Moisés? Não. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você já parou para pensar no tamanho da frustração de Moisés? Você já parou para pensar? Você passar 40 anos fazendo algo para Deus e no final Deus olhar para você e falar, não, você não vai ganhar isso. Eu me perguntei, por que Deus fez isso com Moisés? Por quê? Parece que a minha história está parecida. E eu notei uma coisa. Quando Deus diz não, é porque Ele tem razão. Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe do que você precisa. E se teu hoje para Deus não é o agora que você precisa, o amanhã vai ser. Deus sabe de tudo. Espere nele, confie nele. Entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.
Caminhei nesse deserto, me entreguei a ti por completo. De Canaã estou tão perto. Almejei entrar nesta terra e enfrentei mares e guerras. No caminho eu caí, com teu poder eu venci. Se não vou entrar, porque estou aqui. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar e em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Tantos sonhos no coração, simplesmente caem ao chão. Deus às vezes te diz não. Os teus planos aqui neste mundo se desfazem em um segundo. Teu Deus tem sonhos mais profundos. Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. Entrega a Ele os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Te entrega a Ele e muito mais, e Ele fará. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar e em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Amém? Abra suas Bíblias em Lucas 13. Vamos lá? Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola:
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortar. Essa parábola talvez seja uma das parábolas mais complexas que tem na Bíblia. Jesus, quando ele conta parábolas, você vai notar que ele sempre foi o autor de suas histórias. Não existe plágio nas parábolas de Jesus. Plágio, você sabe o que é? É você copiar algo de alguém. E se Jesus criou as suas histórias, é sinal que ele já sabia o começo, o meio e o fim. E por isso ele sabia o porquê dele estar falando aquilo. O significado das suas histórias. Cada história que Jesus contava, a maioria delas foi para quem? Para os seus discípulos. E essa não foi diferente. Jesus, quando conta essa história, ele tenta confundir um pouco a cabeça dos seus discípulos. Nessa história, a primeira confusão que há nela é o seguinte: uma figueira plantada numa vinha. Como assim? A vinha naquela época era o ganha-pão de muitas famílias, de muitos fazendeiros. E o porquê de alguém plantar uma figueira ocupando terra na sua vinha? O porquê? Só que, para piorar a situação, há 3 anos, o dono da vinha ia procurar fruto naquela figueira. Ia procurar fruto e não achava. Era outro problema. Essa figueirinha, podemos chamar ela de revoltada. Podemos chamar ela de revoltada. A gente, muitas vezes, na nossa vida, tenho certeza que você já pensou como eu, quando era criança, eu achava que para a gente viver algo grande na nossa vida, a gente tem que ser algo grande primeiro, né? Como assim? A gente tem que ter um sobrenome bom. O que tem a ver isso com figueira? Já vou explicar. Tudo na vida existe chamado de indicação, né? A gente precisa de uma indicação de algo grande. Até hoje, quando eu chego em alguns lugares, as pessoas olham para mim e falam: teu nome é Alexandre, né? Alexandre do quê? Porque talvez o sobrenome já mostre quem você é, né? E se a gente pudesse escolher um sobrenome, uma família para nascer, eu tenho certeza que você escolheria uma família com um nome bem esquisito, porém com bastante grana, né? Com certeza, se eu pudesse escolher uma família para me nascer, eu escolheria nascer na família do Silvio Santos, né? Pelo menos seria um pouco melhor. Não é um sobrenome complicado, mas teria um pouco de peso. E essa figueirinha, o problema dela estava aí. Ela achava que para ela dar frutos, para ela ser grande e ter o reconhecimento do seu dono, ela tinha que ser igual às vinhas. E como ela não foi plantada para ser uma vinha, o que aconteceu com ela? Ela se revoltou. Um dos grandes problemas que eu ouço muitas vezes dentro da igreja, muitas pessoas me perguntam e falam: Alexandre, eu não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de fazer as coisas mais para Deus, porque toda igreja que eu vou tem alguém melhor do que eu. Eu olho para a pessoa e falo: meu amigo, você precisa ir em algum lugar para você pregar o evangelho? Você precisa ser um cara espetacular para você pregar o evangelho? Não. Você precisa de um sobrenome muito bom? Não. A gente tem que entender que Deus plantou a gente no lugar certo e no momento certo. Quando eu fui procurar a temperatura ideal para se plantar uma figueira, sabe o que eu descobri? Que a temperatura ideal para se plantar uma figueira é a mesma da vinha. É a mesma da vinha. Então, existia desculpa para ela não dar frutos? Não. De jeito nenhum. A temperatura ideal, o solo era perfeito, e para ajudar, tinha alguém cuidando dela. Porque para algo ser plantado exige o quê? Mãos. Exige mãos. E tudo que exige mãos exige cuidado, carinho. Muitas vezes Deus está dando carinho para a gente, e a gente não quer dar frutos. E não é porque a gente acha que tem fulano melhor,
Não é porque achamos que muitas vezes que somos melhor, não é por isso. Não é. A gente tem que lembrar que a gente foi plantado no lugar certo. A gente nasceu no lugar certo. Se você está aqui hoje, é porque Deus plantou você aqui. Você não veio sozinho. Sabe, um dos grandes problemas do cristianismo hoje, em geral, eu sempre falo isso, é que nós achamos que o cristianismo tem que ser baseado no que a gente faz. No que a gente faz. E esquece que o cristianismo que está na Bíblia é baseado no que Deus faz. Olha a história de Jesus. Jesus não se importava com o que ele fazia, e sim com o que quem fazia? Deus fazia. A partir do momento que a gente acha que o que a gente faz não é suficiente, a gente já está pensando errado. A gente tem que notar que quem faz é Deus. A gente não faz nada. A gente é apenas ferramenta. A gente é ferramenta nas mãos dele. Quero dizer para você que talvez esteja desanimado, achando que não tem valor nenhum, achando que precisa ser de uma família importante aqui dentro da igreja, ou você ter um dom muito importante para vir aqui na frente pregar. Não esquente a cabeça com isso. Sabe por quê? Porque o nosso primeiro campo missionário na vida não é a igreja. Não é igreja? Não é igreja. O primeiro campo missionário do cristão é a sua casa. Se o cristão não prega dentro da sua casa, ele não consegue pregar aqui dentro. Não adianta queremos viver no meio de uma vinha sem dar frutos. Não adianta. Porque uma hora ou outra o dono vai ver. E o dono vai querer frutos. E se ele plantou você, é porque ele quer frutos de você. E os frutos começam na sua casa. Nunca se esqueçam disso. Essa música que eu vou cantar agora, ela fala que muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente desanimado, como eu disse, achando que não temos valor nenhum. Mas Cristo, ele se torna a nossa resiliência, o nosso conforto nos momentos de dificuldade e nas provações. Ele está com a gente. Quando a vida te fazer chorar, quando o medo te levar para longe, abra seus olhos, ainda há esperança. Seu coração quebrado eu quero restaurar. Sua história eu já escrevi, seu caminho eu já trilhei em dor. E enquanto eu vencia ao mundo, só pensava em você. O quanto quero perto, filho, pra te amar e cuidar, porque sou resiliência para o cansado, eu sou o tesouro para o pobre. Quem me buscar vai me encontrar. Eu sou o cordeiro
Cordeiro que limpa os pecados, meu sangue precioso por ti foi derramado na cruz, lá na cruz, por você. E enquanto você estava ali sozinho, eu corri pra te abraçar, te levei de volta ao caminho, rumo ao nosso lar. E então vem agora, estou a te esperar. Lança em mim todos os seus fardos e eu carregarei. Sou resiliência para o cansado, eu sou o tesouro para o pobre. Quem me buscar vai me encontrar. Quem me buscar vai me encontrar. Amém? Se você buscar Ele, você vai encontrar Ele. Eu quero terminar essa noite contando o final da história. Na verdade, eu troquei o final, na verdade, eu contei no começo. Tá? Agora eu vou contar o restante. Como eu expliquei para vocês, minha família toda paranaense, por parte de mãe, né? A família Mascarenhas é bem tradicional, assim, dentro da igreja. A gente tem 90 anos ali dentro da igreja e a gente ainda mantém, como posso dizer, a educação nossa é toda baseada na doutrina adventista. E a gente é uma família muito unida, sabe? Família incrivelmente unida. Por parte de pai, agora vem parte um pouco pesada. É diferente. Meu pai nasceu numa cidade aqui em São Paulo, chamada Itaporanga. Alguém conhece Itaporanga? Itaporanga é uma cidade um pouquinho para frente de Ourinhos ali. Ele nasceu ali, toda a família dele dali. Era uma família muito grande, porém, como uma família muito grande, uma família pobre, ele, desde muito cedo, como era o terceiro filho, ele teve que sair trabalhar fora de casa. E o primeiro serviço que ele já teve com 8 anos de idade, olha para você ver, foi quebrar pedra, com 8 anos de idade. Mas isso mexeu um pouco com o psicológico dele. Por quê? Criança de 8 anos tem que estar fazendo o quê nessa idade? Estudando, brincando, conhecendo, explorando. Agora uma criança nessa idade, trabalhando já de quebrar pedra. Imagina. E todo o dinheirinho que ele ganhava era para ajudar a sustentar a casa. Porque minha avó era muito doente, então ele tinha que dar um jeito de se virar. Conforme ele foi crescendo nessa rotina, como ele não tinha muito tempo de lazer na vida dele, ele foi buscar prazer em alguma coisa. Em alguma coisa ele foi tentar encontrar prazer. Algo que distraísse a cabeça dele. E ele encontrou um vício. Meu pai, com 12 anos de idade, se tornou alcoólatra. E ele começou agora, além de trabalhar para ajudar a família dele, ele começou a trabalhar também para manter o vício. Com 12 anos de idade. E foi um vício que ele começou, aonde ele se sentia, como posso dizer, feliz por alguns momentos. Onde ele encontrava felicidade por alguns momentos. E ele foi passando a sua adolescência nesse trajeto. Com 16 anos de idade, ele já estava tão envolvido nisso, que ele teve uma doença que raramente se encontra em jovens, que foi uma tuberculose renal, com 16 anos de idade. E o médico que tratou ele falou assim, o nome dele era Aldo, né? Aldo, é o seguinte, você tem 16 anos de idade ainda, você é novo, só que é o seguinte, se você não cuidar e parar com esse vício teu, não controlar isso, você vai ter um prejuízo muito grande a partir de agora. Ele falou, tudo bem, mas no outro dia, como é jovem, né? Entrou por aqui, saiu por aqui, no outro dia ele estava de novo no bar. E para ajudar, para piorar, meu avô ainda tinha um bar, né? Então, ele acabava até com o estoque do meu avô. Então, ele continuou com o vício. Agora, você imagina o que vai acontecer agora. Ele continuou trabalhando, era uma pessoa muito boa. Uma das coisas que as pessoas gostam de lembrar dele é que ele tinha um sorriso muito lindo. Então, aonde você encontrava, ele estava sorrindo. E meu pai, ele continuou crescendo nessa vida, até que um dia ele saiu de casa
começou a trabalhar numa empresa de ônibus e com 22 anos de idade ele conheceu a minha mãe. Ele era motorista do ônibus e minha mãe trabalhava na rodoviária de Arapoti, né? Então eles conheceram e acabaram se envolvendo. Mas agora, olha para você ver. De um lado, uma família cristã, bem tradicional. Meu avô levava as coisas na medida. E do outro lado, meu pai que nunca teve uma religião, nunca teve um propósito na vida, né, além da bebida. Nada disso. Que apenas queria curtir e ser feliz. No começo foi difícil a união dos dois, né, até meu avô aceitar. Porém, no final, meu avô falou, vocês querem continuar? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se casar. Mas eu quero que casem da maneira certa. Minha mãe e ele se casaram. E um ano depois, tiveram já meu irmão mais velho, o Alisson. Só que quando meu irmão nasceu, meu pai já ficou um pouco mais tranquilo, assim, porém não tinha parado com o vício ainda. Né? Não tinha parado com o vício. Continuou trabalhando muito, trabalhava igual louco, né? O pessoal fala, trabalhava muito. E após 5 anos, né, nesse período, onde ele ficou ainda bebendo, mesmo com meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, depois de 5 anos minha mãe engravidou de mim. E veio o Alexandre, né? Porém, ele queria uma menina, mas não veio do jeito que ele queria, veio um piá. A gente chama piá é menino, tá? É coisa de paranaense. Veio um menino, então, e para ele foi uma felicidade imensa. Porém, quando eu nasci, o médico veio dar uma notícia para ele bem assustadora, né? Ele falou, Aldo, seguinte, o Alexandre nasceu um moleque muito saudável, moleque grande, né, forte. Porém, alguns probleminhas da sua saúde acarretaram alguma coisa nele. Ele nasceu com um sopro no coração, mas é algo que vai sumir. Só que o conselho que eu dou para você é o seguinte, a partir de agora, não tenha mais filho. Aí ele falou, mas por quê? Se você tiver mais filho, por causa da sua doença, essa criança pode nascer sem vida. E o sonho do meu pai era ter uma menina. Era ter mais um filho. E minha mãe fala que quando ele ouviu aquilo, o semblante dele caiu e ele saiu totalmente triste do hospital. E ele foi embora acabado. E a partir daquele momento as coisas só pioraram. Meu pai, ele começou agora, um vírus despertou dentro do corpo dele. E esse vírus atacava diretamente os rins dele. E por causa dele atacar diretamente os rins, meu pai começou a fazer um procedimento uma vez por semana, chamado hemodiálise. Se você conhece hemodiálise, você sabe que não é nada brincadeira, né? Hemodiálise é a partir do momento que o teu rim não consegue mais filtrar o sangue, é preciso aparelhos, de máquinas para fazer isso. E ele tinha que uma vez por semana estar em Curitiba fazendo isso. E ele foi por um bom tempo fazendo isso, até que chegou um momento que mesmo com o tratamento, ele perdeu um dos rins dele. O vírus estava tão forte que acabou com um dos rins dele. Porém, foi feito um transplante, o irmão dele doou um rim para ele, e ele ficou mais 3 anos com o rim do irmão dele. Mas eu quero contar o que aconteceu um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes disso, quando meu pai ficou sabendo daquela notícia, que ele saiu do hospital e ele resolveu mudar a vida dele. Minha mãe fala que quando ele saiu do hospital, que ele tinha ouvido aquela notícia, o que ele tinha que fazer agora, começou todo o tratamento de hemodiálise. Ela acordou num sábado de manhã, e coisa que raramente ela via, ele levantar num sábado de manhã, e ele já estava de pé, sentado no sofá, de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço. E minha mãe, quando olhou aquilo, falou, poxa, né, que ele está ficando louco, né? E ele deu para ela assim, viu, Rose, né, que é o nome dela, hoje eu vou para a igreja. Ela olhou e falou, vai para a igreja então? Nós vamos então. E foram da igreja de a pé, levaram eu no colo, meu irmão, e foi para a igreja. Foi a primeira vez que meu pai pisou na igreja. E engraçado que, até acho meio engraçado que foi o primeiro culto dele e o culto que fez o chamado para ele. Ele aceitou vir para a igreja, se batizou, se tornou um diácono, cantava nos corais que minha mãe regia na igreja. E se tornou outra pessoa. Porém, as consequências que o médico havia falado no passado começaram a vir. Depois, quando ele mudou de vida. Quando ele mudou a alimentação, quando ele parou com muitas coisas, as consequências começaram a vir. Meu pai, a partir dos 30 anos dele, as coisas só pioraram.
Eu quero mostrar uma foto para vocês, a número 1. Do antes e o depois, conforme o tratamento. Aqui da esquerda é quando ele tinha a minha idade, mais ou menos. Né? 20, 21 anos de idade, eu tenho 19, por aí. Da direita é quando ele já estava com 30 e pouco, quando ele já estava fazendo hemodiálise. Né? É que não dá para ver direito, mas se você olhar na mão esquerda dele, você já vê um caroço bem grande, né, das agulhas que ele tinha aqui, do procedimento. Esse era ele. Né? Era o Aldão. Mas o que aconteceu após todo esse tratamento, depois que ele perdeu os rins, que ele teve o transplante e tudo, ele conseguiu ficar 3 anos ainda com o rim do irmão dele. E com 33 anos de idade, ele faleceu. Ele não aguentou. Porém, o meu testemunho de vida é o que aconteceu um pouco antes disso. Eu estava acostumado já com a rotina de ver meu pai indo para o hospital. Quando ele faleceu, eu estava com 4 para 5 anos de idade. Meu irmão ia fazer 10. Faltava 2 semanas para o meu aniversário. E teve uma semana que ele chegou do hospital, né? Chegou do hospital, e no outro dia de manhã, a ambulância já estava de novo na frente de casa. E eu, como era bem apegado com ele, eu falei, poxa, está estranho isso, né? E quando eu saí lá fora para ver o que estava acontecendo, algo mais estranho ainda, porque minha mãe e meu irmão já estavam lá. E minha mãe estava dentro da ambulância conversando com ele. Ficou um tempinho conversando com ele. Até que minha mãe desceu, ele chamou meu irmão, conversou um pouco com meu irmão também. E após meu irmão ter descido, né, ele fez sinal para mim. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, ele estava dando risada, né? Ele pegou na minha mão, olhou para mim e falou assim, Alexandre, papai vai falar uma coisa para você. Papai está indo embora, mas você cuida da tua mãe, você cuida do teu irmão, porque lá no céu a gente vai se ver. Quando ele falou aquilo, eu tinha 4 para 5 anos de idade, né? Era o tamanho da menininha ali. Eu não entendi nada. Eu desci da ambulância sem entender nada. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo. Eu fui entendendo que ele estava marcando um encontro ali. E sabe, Deus, a partir daquele momento, Ele atuou na minha vida de uma maneira gigante, sabe? Eu chorei várias vezes, falei, por não ter um pai. Chorei. Eu via muitas vezes na igreja, quando tinha homenagem aos pais, né? E eu sempre gostava de estar cantando. Chegava na homenagem aos pais, eu não cantava. E eu ficava triste. Porém, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a entender algo. Alexandre, por que você hoje não chora tanto mais contando a história do teu pai? Porque eu entendi uma coisa. Deus sabe das coisas, Deus sabe de tudo. E talvez aquele ali foi o único momento de salvação que ele teve na vida dele. Eu estava refletindo com a minha mãe esses dias atrás e a gente estava pensando, talvez se meu pai tivesse ficado vivo, tivesse recuperado todo o tratamento, a gente não sabe o futuro. Hoje ele poderia estar fora da igreja, voltado com seu vício, ninguém sabe. Poderia ter até mesmo separado da minha mãe, porque os dois não se davam muito bem até. Mas aquele momento foi o momento que único, a oportunidade que ele teve de salvação. E hoje, quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado porque aquele momento único, aquela única oportunidade que você deu para ele, de várias, mas a mais importante, ele aceitou. E agora eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Deus é imenso. Eu quero dizer para você, Deus está dando oportunidades ainda a todo momento, até hoje. Não existe, o que eu vou falar para vocês agora, e prestem atenção, não existe felicidade nesse mundo. Tá? Existe sim, eu sou feliz. Você não é feliz. Eu estou cansado, eu falo por mim mesmo, eu falo lá em casa. A gente está cansado de não ser feliz. Não existe felicidade nessa terra. Meu pai foi buscar felicidade na bebida. Tem pessoas que buscam felicidade na droga. Mas é só por alguns momentos. Outros buscam felicidade fora do casamento. Mas é alguns momentos. Passa. Não existe felicidade aqui. A gente está cansado de não ser feliz. Porém, a gente sabe aonde está a felicidade.
e sabendo quem é a felicidade e aonde ela está e o que ela vai fazer, gera algo dentro de nós, que se chama esperança. Se você tem esperança de ser feliz, eu quero dizer para você, saiba que está muito perto de você ver a felicidade descer nas nuvens do céu. Está muito próximo. Não fique deixando para amanhã a escolha de encontrar essa felicidade. Você quer ser feliz? Não busque em vícios. Não busque só aqui dentro da igreja. Busque no caminho. Busque na palavra, que é Jesus. Eu vou cantar a última música. Enquanto eu canto essa música, eu quero que você faça o seguinte. Você converse com Deus, só você e Ele. Só você e Ele. Ninguém vai ouvir. E você fale para Ele, Senhor, eu quero ser feliz. Porém, ainda há algumas coisas que me impedem de ser feliz. Que me impedem de te alcançar. Que ainda estão me impedindo de ver o Senhor um dia nas nuvens do céu. E se há algo que te impede de escolher a Ele, de escolher a felicidade e de saber onde ela está, entregue nas mãos dEle. Porque Ele vai te ouvir. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado e se obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado e se obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Você nasceu para isso, sabe? Eu quero terminar contando o final da história, tá? Esse é o verdadeiro final. Sei que já passou um pouquinho do horário, mas aguente aí. Lembra do sonho do meu pai, né? Pode colocar a próxima foto. Essa é a minha família hoje, tá? Minha mãe, após 2 anos que meu pai faleceu, ela se casou de novo, né, com o Luiz, né, aquele baixinho que está do meu lado ali. Você viu que ele teve que subir num degrau para ficar do meu tamanho, né? Ficar bravo com isso. Esse da esquerda é o meu irmão com a sua namorada, né? Meu irmão mais velho, né, o Alisson, ele hoje trabalha na Associação Central Paranaense, né? Não, desculpa, Sul Paranaense. Essa namorada dele também trabalha lá. E ele é um líder de desbravadores, né? Eu estou aqui na ponta, trabalho no Ministério da Música da igreja e sou um distrital de desbravadores também lá no Paraná, da CP. Meu padrasto e a do meio, né? Adivinha quem que é? É a Rapa do Tacho, né? É a Maria Luísa. Era o sonho do meu pai que veio. A menininha veio. Hoje ela está com 10 anos. Esse dia foi o dia da investidura de lenço dela, né? E ela também segue o caminho dos bravadores. E o da esquerda é minha mãe, né? Que criou os 2 filhos, a guerreira, que hoje não trabalha tanto mais a música igual antes, né? Está chegando a idade, né? Eu brinco com ela. Mas é mais jovem muitas vezes do que eu. Hoje ela é uma líder de desbravadores também. Hoje ela é diretora da música e líder de desbravadores. Nossa família é essa. Não é uma família perfeita, não é. De jeito nenhum. Temos nossos problemas, porém a gente tem um plano, a gente tem um objetivo na vida. E a gente está buscando a felicidade. Que a gente sabe onde ela está. E a gente quer alcançar ela. Saiba que hoje a intenção minha aqui não foi falar da minha vida, tá? Foi contar para vocês o que Deus pode fazer na vida de alguém, como fez na minha. Eu era um órfão. Ainda sou um órfão. Mas essa carência que eu tive dentro de mim foi preenchida. E se você tem uma carência dentro de você, que ainda falta ser preenchida, só vai ser preenchida com Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos falar com Deus? Querido Pai, estás no céu, obrigado, Senhor, porque aqui passamos momentos contigo, ouvindo, Pai, o que o Senhor quer falar a nós. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Mas, Senhor, todos nós queremos seguir para o mesmo rumo, para o mesmo caminho. Sabemos que lá no final, no porto, existe a felicidade. E a gente quer ser feliz, Pai. Esse mundo não há mais felicidade. Cada dia que está passando, o Senhor está piorando. Mas se há chance, Pai, e eu sei que há, de um dia te encontrar nas nuvens do céu, a gente quer pedir nesse momento, Pai, para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos busque, Pai. E se puder, Pai, ser o quanto antes será melhor, Pai. Já estamos, eu sei, no fim dos tempos, já estamos caminhando para o final. Mas esse final a gente quer passar contigo, assim como o nosso começo a gente já passou. Perdoe nossos pecados, Pai. Nos abençoe, dá-nos bom restante de semana. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.